Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Então, pessoal, nós temos aqui 5 tipos de combustíveis, sendo eles butano, etanol, metano, metanol, octano. Nós temos aqui a temperatura de fusão de cada um e a temperatura de ebulição de cada um. Tá legal? Então a gente vai ter que analisar composto por composto até descobrir a resposta. Tá legal? Então ele pergunta, ó, já vamos ver a pergunta. São combustíveis líquidos. Eu só quero saber dos líquidos. A temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então eu tenho minha temperatura ambiente como 25 graus Celsius. O que isso quer dizer, pessoal? Então vamos montar uma tabelinha aqui, ó, super simples. Vamos pegar o primeiro, que é o butano. Então nós temos o butano aqui. Pessoal, a temperatura de fusão dele é menos 135 graus Celsius. Antes disso, ele é sólido. Então, uma temperatura abaixo de 135, ele é sólido. Então, eu tenho aqui a minha temperatura de fusão. Vamos pôr TF aqui. A minha temperatura de ebulição, que está aqui, ó, que é menos meio grau Celsius, que é a minha temperatura de ebulição, ele se encontra entre esses dois, né, no estado líquido. Então, até meio grau Celsius e até entre, né, menos 135 até meio grau Celsius, ele é líquido. Porém, pessoal, minha temperatura ambiente, vamos colocar aqui como TA, o 25 graus Celsius. Tá? Então, a gente vai usar essa nomenclatura. Meu TA não vai ter ser 25 graus Celsius, ele não é acima de meio grau Celsius. Se ele é acima de meio grau Celsius, pessoal, ele só pode estar no estado gasoso. Então, vou pôr aqui, ó, gasoso. Então, o butano não pode ser, porque ele só quer saber os líquidos. Vamos trocar de cor aqui para a gente ficar mais fácil o entendimento. Então, olha lá, pessoal. Etanol. Vamos analisar o etanol. O etanol, pessoal, ele tem uma temperatura de fusão de menos 112 graus. Lembrando que 25 graus Celsius é muito maior que menos 112. Então, menos 112 aqui, pessoal, graus Celsius, é a minha temperatura de fusão. Então, abaixo disso, ele é sólido. Só que qual que é a minha temperatura de ebulição? 78. Minha temperatura de ebulição é maior que a minha temperatura ambiente. Então, a minha temperatura ambiente vai ficar bem no meio aqui, ó. Então, ó, 25 graus Celsius, que é a minha temperatura ambiente, eu falo ambiente onde ele se encontra, tá? Pode estar na Antártida, vai ser outra temperatura, pode estar dentro de um recipiente de uma temperatura muito menor. Então, entre menos 112 e 78, ele só pode ser líquido, porque a minha, aqui, ó, se eu colocar 78 graus Celsius, é a minha temperatura de ebulição. Acima disso, acima de 78, ele é gasoso, tá, pessoal? Então, 25 não está entre um e outro, a minha temperatura de fusão e ebulição, então ele é líquida. Se encontra no estado líquido, o meu etanol. Uma observação, tá, pessoal? Se a minha temperatura ambiente está acima da minha temperatura de ebulição, minha substância se encontra no estado gasoso. Se estiver abaixo do meu ponto de fusão, ou minha temperatura de fusão, é sólida. Se ela está entre a minha temperatura de fusão e ebulição, ela vai ser líquida. Vamos continuar fazendo análise aqui. Próximo, metano. Temos o metano aqui. O metano é menos 183 graus Celsius, é a minha temperatura de fusão. Então, abaixo disso, pessoal, se encontra no estado sólido. Temperatura de ebulição, menos 162. Então, entre esses dois,
é líquido, porém a minha temperatura do ambiente vai estar quanto? 25. Ela é muito superior a menos 162. Então, menos 162 graus Celsius é a minha temperatura de ebulição. Entre isso, ela vai estar no estado líquido. E a 25 graus Celsius, pessoal? Ela vai estar como, que é a minha temperatura ambiente? Está numa temperatura muito mais elevada. Vai estar no gasoso. Então, metano estará no estado gasoso. Próximo, metanol. Metanol, pessoal, eu tenho menos 98, que é a minha temperatura de fusão, então é a minha menor temperatura, menos, 98, que é a minha temperatura de fusão, estará no estado sólido, abaixo disso, tá bom? Minha temperatura de ebulição é 65. 25 graus Celsius, pessoal, é uma temperatura intermediária, é entre menos 98 e a 65. Então, se eu tenho aqui ele a 25 graus Celsius, que é a minha temperatura ambiente, só pode estar no estado líquido. Por quê? 65 graus Celsius, que é superior à minha temperatura ambiente de 25, só pode estar no estado gasoso. Então, olha lá, 25 graus Celsius metanol, líquido. Próximo. Octano. Octano, pessoal. Eu vou ter o que aqui? Vamos analisar. O octano, a temperatura de fusão dele é menos 57 graus Celsius. Então, se ele estiver na minha temperatura aqui, né? De fusão, abaixo disso é sólido. 25 graus é bem superior. Só que minha temperatura de fusão, de ebulição, pessoal, desculpa, é 126 positivo. E a minha temperatura ambiente é 25. Então, 25 está na minha temperatura intermediária. Então, ela só pode ser líquida, porque a 126, acima de 126, é a minha temperatura de ebulição. Gasoso. Tá legal, pessoal? Então, ele está no estado líquido, octano, a 25 graus. Então, quais são as minhas substâncias que são líquidas a 25 graus? Etanol, metanol e octano. Então, alternativa B, etanol, metanol e octano. Tranquilo, pessoal? A gente já fez um exercício desse aqui parecido, que dá para a gente colocar bastante em relação a isso. Dá para ter uma noção legal aqui. Tá legal, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!